Fala, povo lindo! A videoaula da vez vai abrir aí a série, né, sobre tantos presidentes do Brasil já passaram por aqui. Eu tô desse jeito porque o nosso primeiro presidente, nosso primeirão, foi um militar, o Deodoro da Fonseca, conhecido como Generalíssimo. Essa videoaula vai ser dividida em 3 partes. Na primeira, a gente fala sobre o contexto, o que está acontecendo nesse mundão durante aquele momento, de 1889 até 1891. Puxa, professor, só 3 anos? Só 3 anos. Aí a segunda parte da videoaula vai ser para falar como é que o Deodoro da Fonseca chegou lá. Como é que ele chegou lá? Teve eleição? Não teve eleição? Teve treta? Teve tiro na cara? Não sei, vamos ver. E a terceira parte da videoaula é para tentar entender um pouquinho mais do governo em si. Como é que foi o governo do Deodoro da Fonseca? A política, a economia, a religião, sociedade, cultura, tudo junto e misturado. Por que não? Se liga! Essa história. Manuel Deodoro da Fonseca, ou Mané Dedé, para os mais íntimos, o Manuel Deodoro da Fonseca, ele começa a governar o Brasil no dia 15 de novembro de 1889 e o governo dele se estende até o dia 23 de novembro de 1891. Como ele foi de um novembro até um outro novembro, a gente faz uma conta e de governo mesmo, ele teve exatos 2 anos e 1 semana. Só que enquanto ele está lá governando, no mundão está acontecendo muita coisa. A Europa, os países da Europa, estão explorando ali a África e a Ásia. A gente chama de neocolonialismo. É o imperialismo, é o capitalismo crescendo. É nesse fuzuê que o Brasil está começando a sua república. É um belo fuzuê mesmo, é um fuzuezão, porque está acontecendo muita transformação na economia também. A gente tem exatamente o momento da segunda revolução industrial. Os navios assim a vapor, né, subindo os rios. É muita coisa. A gente tem um grande avanço na eletricidade. A gente tem muito avanço naquele momento em relação às nossas tecnologias. Aqui no Brasil também teve avanço econômico, porque para sustentar toda essa galera trabalhando igual uns doidos lá na Europa, a gente precisou produzir mais café. Houve uma demanda. E aí, então, quem tinha condições aqui no Brasil de plantar café, ia se dar muito bem. Foi uma época que o café tava ali, ó. Quem tinha plantação de café tava bem nessa história. Tá legal, então quer dizer que o mundo nessa época tá doidão. Tá um monte de coisa acontecendo, tá borbulhando, né? Tudo bem, é ferrovia pra cá, é navio a vapor pra lá, tá. Mas por que nesse momento escolhem o Deodoro da Fonseca para ser o nosso presidente do Brasil? O nosso primeiro presidente do Brasil. Por que escolhem esse cara? Um cara que nasceu em Alagoas, filho de militares. Aí foi lá lutar na Revolução de Pernambuco, Revolução Pernambucana de 1848, depois foi se envolver na Guerra do Paraguai, teve 3 irmãos mortos durante esse conflito. Então é um cara de vida sofrida, histórico sofrido, muita batalha, muita luta, e aí ele vai conseguindo, né, subir de cargo, assim, vai recebendo até títulos importantes. Em 1884 é que a galera já falava que ele era general e tinha alguns falando, agora você vai ser marechal também, tudo. O próprio Dom Pedro II deu esse título para ele. Ele gostava da monarquia, ó que doido, nosso primeiro presidente gostava da ideia de ter um rei. Só que ele tinha uns amigos ali do exército que ficavam pressionando ele, principalmente um tal de Benjamin Constant. Esse cara chegou a criar um clube militar para discutir junto com outros militares poderosos, né, importantes ali, como que ia ser a virada do Brasil Império para um Brasil República. Como é que ia ser essa coisa? Tava meio que todo mundo esperando o Dom Pedro II morrer. Essa era a situação. Só que a galera estava se reunindo, inclusive na casa do próprio Marechal Deodoro da Fonseca. A galera se reunia na casa dele. Ali todo mundo, e aí, vamos se encontrar? Vamos. Vai ser onde? Ah, vai na casa do Deodoro de novo, né? Ah, então vamos lá. E aí todo mundo se organizava lá. E ele ficava meio desconfiadão. Ô, galera, vocês têm certeza disso? Porque eu não sei. A minha mãe, por exemplo, é sério, a mãe do Deodoro da Fonseca falar pra ele, menino, se você fizer alguma besteira com Dom Pedro, eu não falo mais com você, hein? E aí ele ficava, ó, cara, minha mãe tá falando aí que, deixa sua mãe pra lá, Deodoro, ó a sua idade, rapaz, toma jeito. Ô, rapaz.
O movimento que levou à proclamação da República, aquela grande virada, né, que tira o poder da mão do Dom Pedro II e coloca o poder na mão dos futuros presidentes, esse movimento todo ele foi muito doido, ele merece uma explicação à parte. Então, o Se Liga na História fez um vídeo próprio disso. A gente pode assistir depois aí, Proclamação da República, na nossa versão, ficou bem legal e dá pra saber direitinho o que aconteceu. Porque teve muitas idas e vindas. O Deodoro da Fonseca ele foi preso, depois ele foi solto, aí ele foi mandado pro Mato Grosso, aí ele se escondeu, ficou no Rio de Janeiro. Ele nem queria de verdade assim depor o Dom Pedro II, mas alguns inimigos dele iam recebendo cargos do Dom Pedro II, isso ia chateando muito ele. O Deodoro da Fonseca então fica sabendo que um grande inimigo dele, o tal de Visconde de Ouro Preto, tinha recebido um cargo e ele estava doido para tirar esse cara dessa ocupação importante. E teve um outro inimigo lá do Rio Grande do Sul, conhecido como Silveira Martins. Ele até tinha ficado com uma moça que tinha sido uma paixão do passado do Deodoro da Fonseca. Então ele também queria tirar esse cara, o Silveira Martins aí, de perto da cúpula, né, do poder. Então a gente sabe que, pessoalmente falando, o Deodoro da Fonseca estava envolvido num movimento muito grande, muito complexo. E aí a gente tem um vídeo próprio para isso aí. Fato é que no dia 15 de novembro, e aí parece que até eles tiveram que antecipar o dia de fazer mesmo o golpe, e aí eles fizeram o golpe. Desculpa falar golpe, não é para ofender, é um termo técnico, beleza? Quando o poder passa de uma pessoa para outra, e essa passagem foi feita, foi liderada aí, né, por pessoas do próprio governo, então a gente tem um golpe, né, porque era uma galera do exército que tomou o poder. Então é um golpe. Ah, professor, por que não revolução? Para ser revolução, teria que ser a galera de fora do governo tomando o governo. Aí você tem uma revolução. Então, a proclamação da República ela foi um golpe de fato, né? Foram 600 e poucos soldados do 1º e 3º Regimento da Cavalaria, mais o 9º Batalhão, indo lá no Rio de Janeiro, numa praça, e aí o Marechal Deodoro da Fonseca nem falou mesmo assim, vamos mudar tudo, que nada. Ele falou, viva o imperador, viva o exército. O que ele fala é menos importante do que o que vai acontecer depois. Independente do discurso do Marechal Deodoro da Fonseca não ter sido assim um discurso muito poderoso, todo mundo sabia que a partir daquele movimento das tropas, né, dos soldados, o golpe estava dado. E aí, como não deu tempo de organizar uma super eleição para ver quem decidia, o grupo militar que tomou conta, que tomou a iniciativa e deu o golpe, proclamou a República, esse grupo todo em sala fechada decide, né? Falou, ó, galera, a gente tinha conversado já muito sobre isso, chegou o grande momento, deu tudo certo, não teve conflito armado, nenhuma pessoa precisou morrer para que acontecesse essa parada toda. Então, os próprios líderes se reuniram e falaram, olha, correu tudo muito bem, fica do jeito que a gente já tinha planejado mesmo. O Deodoro da Fonseca, então, como um governador provisório, até que a gente consiga fazer uma constituição. Então, vai entrar o Deodoro da Fonseca como governador provisório, assim, presidente provisório, ou seja, é o governo que é provisório, por isso que eu disse pra você. É difícil, né? Então é o seguinte, o governo é provisório, porque ainda não tem uma constituição por trás para falar, ó, esse presidente vai governar desse jeito. Ainda não tinha o jeito que ia ser, precisava fazer uma constituição. Então, enquanto faz a Constituição, o tal Deodoro da Fonseca, ele fica numa situação, então, de presidente de modo provisório. E essa Constituição só vai ficar pronta mesmo no dia 25 de fevereiro de 1891. Então vamos lá. Final de 1889, o Deodoro assume. 1890, ele vai governar de modo provisório. Quando chega 1891, sai a Constituição. A primeira Constituição da República do Brasil. E aí sim vão fazer eleições para presidente. Mas cuidado, porque essas eleições, elas não vão ser feitas assim pelo povo. Ainda assim vai ser uma eleição indireta. Só as pessoas ali da cúpula central, entre a galera da elite mesmo, do movimento que formou a República, é que vai poder votar. Essa eleição indireta foi feita da seguinte maneira. 230 e poucas pessoas iam conseguir votar. O Deodoro da Fonseca vence essa eleição com 129 votos. Caramba, é bastante voto. Aí, em segundo lugar, você vai ter o Prudente de Moraes, que ainda vai ser presidente lá na frente. Ele recebeu aí 97 votos.
Então, foram os dois primeiros. Na época, você votava para vice-presidente à parte. E o vice-presidente foi o Floriano Peixoto, que também vai ser presidente. Olha que interessante, então, nessa eleição, você teria os 3 próximos presidentes. O próprio Deodoro da Fonseca, o vice Floriano Peixoto e o Prudente de Moraes, que vai ser o terceiro. Olha que maluco, que importante foi essa eleição. Por mais que ela tenha sido indireta, ainda assim ela aconteceu. A Constituição estava valendo. E agora o Deodoro da Fonseca, ele governa de modo constitucional. Então o Deodoro da Fonseca, o governo dele é dividido em 2 partes. O primeiro é um governo provisório, porque ainda não tinha Constituição, e depois você vai ter o constitucional. Só que durou menos de 1 ano. Não chegou a durar 1 ano. O Deodoro da Fonseca achou esquisito aquele negócio de Constituição para limitar muito o poder dele. Então ele arrumou confusão e teve que sair. E poucos meses depois acabou morrendo. Chegamos já na terceira parte dessa videoaula, que é para falar do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1889, quando ele chega ao poder, mesmo governando de modo provisório, ele já vai loucão e já faz um monte de coisa. Primeira delas, ele dissolve as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Poxa, professor, eu não sei bem como funcionam esses órgãos. O mais importante nesse momento é lembrar que ele dissolve aquelas instituições políticas do Império, porque ele quer construir um novo Estado, um novo governo brasileiro. Então ele tem que fazer muita alteração ali na política mesmo. Então a primeira coisa que ele faz é dissolver a Assembleia Legislativa e também as câmaras municipais. Ele vai pegar vários líderes regionais de cada estado. Isso é importante falar. Antigamente, no Império, a gente chamava os estados de hoje, a gente chamava de província. Como agora ia ser uma federação e cada local ia ter uma autonomia, a gente deixa de chamar de província e começa a chamar de estado. Mesmo assim, o que hoje a gente chama de governador ainda ia ter o nome de presidente. Olha que doido, então o Brasil ia ter um monte de presidente, né? Os presidentes dos estados e o presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Como é que ele ia escolher esses governadores, esses presidentes de cada estado? Como é que ele ia escolher o presidente de São Paulo? Como é que ele ia escolher o presidente do Rio Grande do Sul? Como é que era feita essa escolha? Isso é muito louco saber. Não era por eleição. As elites locais que se organizavam e elas brigavam entre si para conseguir mais espaço. A gente está falando de uma formação de um esquema conhecido como coronelismo, que é aquela ideia de os mais fortes ali de cada local conseguirem impor com a sua força, né? Conseguir se impor e conseguir obrigar as pessoas a fazer o que essas poucas lideranças queriam. Então a gente tem a formação do coronelismo nesse momento. Não que não houvessem caras, né, armados aí nos locais, mas agora eles estão com carta branca. O presidente Deodoro da Fonseca entregou na mão deles, falou, não, são vocês mesmos que vão ter que se virar e vão me trazer aí quem é o líder de vocês, quem é o chefe de vocês, que eu vou colocar para ser presidente desse estado. Então a galera lá de São Paulo, por exemplo, todo mundo se debatendo até que decidiram, não, o cara mais poderoso vai ser esse aqui, ó, Deodoro. Aí o Deodoro foi lá e falou, muito bem, qual o nome dele? O nome dele é esse aqui, ele gosta de você, então a gente escolheu ele. Ótimo, então esse cara vai ser o presidente aqui. Olha como que era escolhido o presidente do estado, né, que é o governador de hoje. Não era por uma eleição do povo. Olha que doideira, né? Essa política era muito diferente. Então a gente tem 2 trocas grandes, né? Você derruba as instituições políticas do passado e você mesmo escolhe quem vão ser os novos presidentes aí das antigas províncias, que agora são os estados. Antes do ano acabar, em 23 de dezembro, o Marechal Deodoro da Fonseca queria mostrar que ele era poderosão, ele não era um imperador, mas ele era um presidente forte. Então ele quis fazer censura, ele quis censurar a imprensa. Olha que doido, até o Dom Pedro II aceitava a imprensa falar mal dele, mas o Deodoro da Fonseca não queria isso. Então, a partir do decreto 85A, de 23 de dezembro de 89 ainda, ele consegue instaurar a censura, a polícia invade um jornal lá, conhecido como A Tribuna, matam um redator, todo mundo já fica, nossa, mas essa era a república que a gente queria? Com censura? Tá esquisito isso, tá muito militarizado isso aí.
Pegou mal pro Deodoro da Fonseca, mas ele não queria saber. Essa foi a terceira postura dele, censurar a imprensa. Ele era meio doidão, tão doidão que ele fez a quarta medida, que era dar cargos públicos para seus irmãos e sobrinhos. Ele só não deu cargo público pro filho dele porque ele não tinha. Agora, ele tinha um sobrinho que ele gostava muito, que chamava Hermes, Hermes da Fonseca. O sobrinho do Deodoro da Fonseca era um tal de Hermes da Fonseca e o tio dele foi lá e deu um belo cargo público para ele, de secretário-geral, né, de umas paradas militar lá. E aí esse cara, o Hermes da Fonseca, um dia vai ser presidente do Brasil também. Olha como a república, ela não pode ser confundida com democracia. Uma coisa é você governar de modo que o presidente ele vai ser alterado, né? Termina o cargo de um, começa o cargo de outro. Não quer dizer que o povo está participando dessas coisas. Não quer dizer que o povo está atuante. Então essa primeira república nossa, ela é conhecida também como República da Espada, esse momento de tão autoritário que é o presidente, afinal ele é militar, então também esse apelido, né, de espada por isso. É um momento muito difícil da galera entender, é um momento muito novo. Tá tudo acontecendo ali, ó. 1889 ainda é o ano. Deodoro da Fonseca podia ser um ótimo militar, mas como presidente ele tá conseguindo muito problema. Ele conseguiu desavença com a imprensa, né, com os jornalistas, ele consegue desavença com seus ministros, com seus parlamentares. O seu ministro da guerra, que era o Benjamin Constant, ele só tinha 1,55 m, mas mesmo assim... Deodoro da Fonseca e ele quase duelaram. É sério. O Deodoro da Fonseca chegou nele e falou: "Aí, maluco, te pego na saída, a gente vai duelar." E quase que teve um duelo. Nossa, que loucura. A gente tá tendo uma república, muita gente esperava que o Brasil se modernizasse, ficasse diferente, e o presidente tá chamando o ministro da guerra para um duelo. Não foi só mudança política que a gente teve. Teve mudança social também. Logo no começo do governo do Deodoro da Fonseca, a gente teve a nacionalização dos imigrantes. Todos os imigrantes que estavam no Brasil naquele momento poderiam, se quisessem, né, ser nacionalizados, ser, né, entendidos como brasileiros. Então, olha como o Brasil ele é uma mistura de muita gente diferente, né? É impossível a gente querer encontrar aí um tipo único de brasileiro, porque a gente gosta de mistura. Religiosamente, a gente também teve mudança, e mudança grande, mudança séria, que se você tiver na pegada de anotar, é legal anotar isso aí. Houve a separação entre igreja e Estado. Como assim separação, professor? Era junto? Era junto! A igreja e o Estado podiam atuar, ou seja, líderes religiosos podiam atuar na política e políticos podiam atuar na religião. Existia até o sistema de padroado, que envolvia diretamente a Igreja Católica à política brasileira. Então tinha os esquemas. A Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. E a partir da proclamação da República, o Brasil se torna um Estado laico. Não existe uma religião oficial. Claro que a Igreja Católica vai deixar uma impressão, vai deixar uma marca na nossa história. E a gente vai verificar símbolos católicos no nosso dia a dia. Mas fato é que desde a proclamação da República, o Brasil é um Estado laico. Você não tem obrigação nenhuma de ser de religião nenhuma. Ó, que interessante essa liberdade que a gente tem. Inclusive, a partir de então, a gente pôde ter o casamento civil, porque antes casamento era só religioso, né? Agora o casamento também pode ser civil. Até a ideia da morte, ela agora se separa da igreja. Agora você tem até um cemitério civil. Não precisa mais ser atrás de uma igreja, né? Então, várias formas, né, da gente entender casamento, da gente entender morte. A gente vai ter muito mais... autonomia em relação à religião. Então a gente agora não precisa mais ter essa junção entre Estado e religião. Agora a gente tem a separação, cada um no seu lugar. E por isso que quando a gente tem tentativas de mistura, a gente se assusta, né? Porque a gente fala, puxa, mas já faz mais de 100 anos que declararam que não podia ter essa mistura. Economicamente falando, já tem uma bela de uma crise. O Brasil mal começou a ser uma república e já vem uma crise nervosa, conhecida como encilhamento. O cara que tentou melhorar a economia do Brasil, tentou, mas não deu certo. O cara chamava Rui Barbosa. E por que chama encilhamento? Encilhar
É o verbo, assim, que quer dizer você colocar os equipamentos no cavalo de corrida. Não tem aqueles cavalos, assim, de corrida? Então, antes deles irem pra corrida, os jokers, né, os caras que vão correr em cima deles, vão lá e colocam o equipamento no cavalo. Então, você chama encilhar o cavalo. Só que quando tem essa corrida de cavalo, tem também apostas para ver, né, quem vai ganhar dinheiro, quem não vai, em relação aos cavalos ali. Então tem os cavalos corredores e tem os apostadores. Normalmente, eu nunca fui numa corrida de cavalo, mas o que a gente tem, pelo menos o Marcos Napolitano disse isso pra gente no livro dele, da História da República Brasileira, ele disse o seguinte, que o encilhamento, então, é o momento daquela corrida de cavalos em que os cavalos estão sendo equipados, ou seja, é um momento antes da corrida começar. Esse momento gera uma grande euforia, todo mundo fica, vai começar, vai começar, vai começar, e aí todo mundo fica muito doidão esperando, eufórico. Inclusive, muita gente vai tentar apostar nesse último momento, tentar fazer a aposta. Não, vou apostar no cavalo 7, no cavalo 12, no cavalo 18, e aí fica essa loucura. Esse momento de loucura da corrida do cavalo é conhecido como encilhamento. E o que isso tem a ver com a economia do Brasil? Vamos lá. O Rui Barbosa era o ministro da Fazenda e ele queria ajudar a economia do Brasil. O Brasil estava começando um novo modelo político, estava começando a ser uma república. E aí então o Rui Barbosa pensou, ué, e se eu produzir dinheiro? Olha que ideia doida a dele. Ele pensou assim, olha, se a gente imprimir dinheiro sem essa coisa de ter que ter uma reserva, na época a reserva era o lastro-ouro. Então, na época, um país, assim, para você produzir dinheiro, era normal que para o país produzir dinheiro, ele dissesse assim, ó, eu tenho aqui uma reserva. Eu vou produzir aqui uma grana, mas eu tenho uma reserva. O Brasil foi produzir esse dinheiro sem essa reserva. E mais, ele também incentivou o crédito. O que isso quer dizer, incentivar crédito? Quer dizer que fica mais fácil para as pessoas agora pedirem empréstimo de dinheiro no banco. Ou seja, as reformas desse ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa, que era um grande intelectual, não deram certo por quê? Ele tenta produzir dinheiro para fazer a economia circular, para fazer esse dinheiro aí, ó, quem sabe esse dinheiro vai parar numa empresa e essa empresa gera empregos. A tentativa dele não foi tão ruim assim. Só que o Brasil não tinha muita gente que recebia salário. O Brasil vinha de muito tempo de uma economia escravista. Então a tentativa desse Rui Barbosa de fazer a economia girar só produzindo dinheiro não funcionou. Muita gente pegou dinheiro emprestado do banco e não pagou. Muita gente até criou empresa fantasma, investiu em ações e depois perdeu todo o dinheiro porque as pessoas tinham investido em empresas que na verdade eram empresas fantasmas, elas não existiam. Professor, não estou entendendo, é muito complicado esse encilhamento. Pois é, não é simples mesmo. É uma tentativa de uma reforma política que não dá certo por vários fatores. Tentaram aumentar o crédito, as pessoas pegaram dinheiro emprestado e não pagaram, empresas fantasmas surgiram e venderam ações, e aí tanto quem investiu, quem acreditou naquela empresa se deu mal, quanto o próprio governo. Porque o governo, no fim das contas, era que ia ter que pagar toda essa dívida. O governo produziu um dinheiro e depois ele não conseguiu pegar esse dinheiro de volta, porque as pessoas não pagaram as dívidas delas. Então o Brasil ficou mais endividado ainda. Então essa crise é conhecida como encilhamento, porque todo mundo ficou super eufórico com aquela reforma, só que no fim das contas muita gente voltou para casa sem nada. Igual numa corrida de cavalo, ou igual num jogo de apostas, né? Pouca gente ganha, a maioria perde. E foi isso que aconteceu então. Então Brasil, República, governo do Deodoro da Fonseca já tem uma bela de uma crise econômica conhecida como encilhamento. Socialmente falando, é um momento de tensão. Porque você tem um monte de gente que antes tinha sido escravizada, que agora é liberta, mas não tem assim um incentivo do governo para ter uma vida digna. Então essas pessoas estão batalhando para ver o que elas conseguem. Muitas saem dos campos e vão para cidades, né? Mesmo sem muita estrutura, elas estão tentando sobreviver. Os imigrantes continuam chegando. Eles foram nacionalizados, agora também são brasileiros, apesar de muitos deles ainda não falarem português. Então a vida para eles também não devia estar assim muito fácil. Então, se estava difícil pro Deodoro da Fonseca lá com suas crises políticas, pro povão, então, minha nossa. Agora vamos dar uma temperada cultural nessa videoaula. Quando o Brasil começa a ser uma república, o grande tema cultural é o que a gente é. O Brasil é o quê? Quando eu falo isso, eu tenho uma palavra chique, né?
Identidade. O problema do Brasil era a sua identidade. Quem que é o Brasil? E você, sabe qual é a sua identidade? Quem é você? O que faz você ser você? Isso é sua identidade. O que faz o Brasil ser o Brasil? Aí nem todo mundo sabia responder. Os intelectuais, eles tentavam seguir um modelo que vinha da Europa, um modelo que vinha dos Estados Unidos. Ora, eram modelos culturais muito influentes para o Brasil. Além do europeu, que já era tradição, os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos tinham a imagem para os brasileiros de a colônia que deu certo. Ó, que doido. Aí os brasileiros, eles tentavam copiar o jeito, né, de se viver, até de falar, de se vestir, tanto dos europeus, principalmente dos franceses, quanto também dos estadunidenses. O Brasil, então, começa tentando imitar alguns outros modelos, porque ele mesmo não sabia como fazer de um jeito próprio. Então, culturalmente falando, o Brasil ainda está tentando se entender. Claro que ele já tem seus próprios rituais, suas próprias manifestações culturais, ele tem. E o samba, professor, já existia? Já existia. Não era tão conhecido assim. Sabia que existiam outros ritmos musicais que eram até mais conhecidos que o samba na época? Por exemplo, o lundu, a polca, eram outros ritmos aí. Bom, basicamente, então, o Brasil tem uma crise de identidade nesse momento. Olha, também existe uma crise cultural? Existe. O Brasil precisava se entender, precisava tentar dizer para o mundo quem que ele era. E isso não é fácil, ainda mais sendo tão influenciado pelos modelos culturais, né, e civilizatórios, assim, o jeito certo de se fazer as coisas, tanto dos europeus quanto dos estadunidenses. E aqui no Brasil mesmo, 80% das pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, que momento difícil, né, para você tentar escrever livros e que todo mundo leia, porque assim, só 1 a cada 5 pessoas saberia ler e escrever. Só tá faltando a gente falar da própria Constituição, a nossa primeira Constituição da República. Ela é muito importante. Então, primeira coisa, como é que vai ser a história dos presidentes, porque é deles que a gente mais vai falar. Então, quem vão ser os presidentes, né? Quem que vai votar? Quem que vai escolher? Vai ter escolha para presidente? Vai ter escolha para presidente. Puxa, então quer dizer que o Deodoro da Fonseca ele foi eleito indiretamente. Mas quando chegou essa Constituição, a Constituição dizia que os futuros presidentes iriam sim ter que passar por um tipo de eleição. Não só os presidentes, mas também os vice-presidentes e os deputados e os senadores. Agora, não ia ter eleição para prefeitos ou presidentes de estados, né, que a gente conhece hoje como os governadores. Então, olha que doido, né? Ainda tinha margem para muita mutreta nessa história toda. Mas, pelo menos, ia ter voto, né? Ia ter eleição para presidente, para vice, para deputado e para senador. E quem que pode votar? Aí é muito duro o que eu vou te falar, é muito triste, tá? Mas naquela época só podiam votar homens maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever, que não fossem de nenhuma ordem religiosa e que também não fossem de alguma ordem militar, porque aí eles têm que prestar obediência, né, hierarquia máxima só ao seu líder militar. Então ele não pode decidir um outro esquema civil ali, não pode ter essa mistura, nem do religioso nem do militar. Professor, mas se você tirar a mulher, se você tirar quem não sabe ler e escrever, se você tirar quem tem menos de 21 anos, tirar quem é religioso, tirar quem é militar, sobra alguém? Sobra. Sobra no máximo 10% da população. E quando essa pessoa, né, esse homem maior de 21 anos, né, que sabia ler e escrever, quando ele chegava para votar, ele tinha que falar o voto dele. O voto era aberto. Aberto. Você tinha que dizer. Só que é um problema isso, porque você vai ficar com medo se tiver alguém armado ali, falando, e aí, você vai votar naquele cara lá que eu quero, né? Como é que você vai falar que não? Você vai ter que dizer quem você vota. O voto aberto, nossa, permitia que muito esquema fosse armado. Mas assim era o voto. Na primeira Constituição de 1891, primeira Constituição da República, é a segunda da história do Brasil. E como é que termina o governo do Deodoro da Fonseca? Termina de um jeito bem maluco. Ele não entrou por um golpe? Vai sair por uma treta também. É que é o seguinte, em 1891, já no seu governo constitucional, o Deodoro da Fonseca não aceitava certas limitações de poder. Ele queria mandar quase que nem o imperador Dom Pedro II, e ele tentou fazer isso. No dia 3 de novembro, ele já estava muito chateado com o pessoal do Congresso, e ele estava numa treta com o pessoal do Congresso por causa do seguinte, ele queria
presentear um amigo dele, lá do Rio Grande do Sul, amigo dele. Queria presentear esse amigo com um porto. Com um porto. É muita maluquice, sabe? Não é uma casa, é um porto. Ele queria dar um porto para um amigo dele, né? Queria pelo menos que o amigo dele gerenciasse esse porto aí. E aí todo mundo do Congresso ficou, você tá maluco, cara? A gente tá numa república. O que significa que o que é público está separado do que é privado. O seu amigo é o seu amigo, o porto é o porto. A gente não pode mais misturar as coisas, Deodoro. É pra isso que a gente tá aqui, irmão! Aí o Deodoro fala, vocês não querem deixar eu entregar o negócio pro meu amigo? Então eu vou fechar, vou gerar um estado de sítio. Acabou. Vou mandar a polícia fechar o Congresso. Vou mandar fechar o Congresso. Vou mandar trancar você, sua mamãe, seu papai, sua filhinha, seus irritos. Vou mandar prender todo mundo. E ele ficou doido, cara. Queria prender todo mundo. No dia 3 de novembro, ele declara estado de sítio. 3 de novembro de 1891. E aí, nisso, um cara da Marinha, chamado Custódio de Melo, falou, mas esse cara já tá enchendo o saco demais. Ele esperou um momento certo. E aí, ele invadiu, assim, ele já era da Marinha, né? Mas dizem que ele não tinha autorização para fazer o que ele fez, não. Ele entrou num encouraçado conhecido como Riachuelo, ou seja, é uma grande embarcação, né, da Marinha. E aí ele pega essa embarcação e aponta os canhões dessa embarcação para a cidade do Rio de Janeiro. Era uma ameaça muito óbvia. O Deodoro da Fonseca, então, pede ajuda para os ministros. Os ministros falam, o quê, irmão? Você arrumou essa treta aí, agora resolve. Você não é o generalíssimo? Você não é o Mané Dedé? Resolve aí, Mané Dedé. Aí ele teve que resolver. Ele que já estava senhor de idade. Ele que já tinha as doenças de respiração dele, uma apneia danada. Ele falou, quer saber? Vou me afastar mesmo. E no dia 22 de novembro de 1891, ele pede a renúncia. E diz a lenda que ele falou assim, eu assino agora o decreto, né, do escravo derradeiro do Brasil, eu tô me libertando. Ele estava achando, então, o decreto, né, de libertação, da alforria do escravo do Brasil. Ele estava, então, falando, desabafando, né, agora, finalmente eu vou ter paz, eu não vou ser mais um escravo desse país aí. Só que parece que ele ficou bem amargurado, ressentido, falando as coisas aí do governo, até o dia de morte dele, que foi bem pouco depois. Quem assumiu depois o Deodoro da Fonseca foi o seu vice. Então quer dizer que o nosso segundo presidente já foi um vice que, picou o rodo no presidente. Foi um cara conhecido como Marechal de Ferro. A gente vai saber melhor a história dele na próxima videoaula. Te vejo lá.